Olá, queridos amigos aprendizes do Evangelho. A gente vai comentar hoje o capítulo 178, Combate Interior, do livro Pão Nosso, baseado numa fala de Paulo, que está na carta aos Filipenses 1:30. Tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. E aí, Apolônia, que combate é esse? Então, Emmanuel aqui, né? Ele traz aqui a questão do combate. E se a gente pensar na vida, a gente está sempre combatendo, né? Sempre. Só que a maior parte da vida a gente passa, está combatendo nas questões materiais, né? Ou a gente está combatendo por questão profissional, ou por para ter objetos, ou enfim, para uma série de coisas aí que são questões materiais que a gente faz, né? Mas aí ele diz que o maior combate que está no aspecto espiritual. Este que é o grande combate que a gente tem que ter, né? E que quando isso ocorre, a gente tem aqui uma grande mudança de perspectiva, né? E de objetivos da vida. Aí ele diz assim que quando isso acontece, que a espada está virada para nós mesmos, né? E que na verdade aqui ele está falando mesmo é do da questão da reforma íntima, né? Que a gente tem que estar fazendo, né? E, e Emmanuel ainda disse que com a crucificação de Jesus, né? Que aí tem uma espada virada para nós mesmos, né? E Paulo, ele foi um dos grandes combatentes, né, da história do cristianismo, né? E sempre nos dois sentidos, porque antes da virada espiritual, Paulo combateu muito, né, na questão material, né? E, e, e aí, assim, Emmanuel pede para que a gente se determine muito bem qual é o nosso combate, né? O que a gente precisa combater e que é justo que a gente tenhamos que lutar para buscar a virtude, que é a busca mais sublimada, né? E é o que a gente vai levar para o plano espiritual, para o plano maior. E Paulo ele foi o exemplo desse combate, tanto na vida material como na espiritual. E depois, quando ele fez essa virada no caminho de Damasco, né, ele é, Emmanuel descreve, e os livros descrevem, de como ele saiu espiritualmente falando, ele saiu bem desta encarnação. Ah, ele virou santo? Não, não virou. Mas é um espírito muito forte, é um espírito de muita luta, é um espírito que foi extremamente importante na questão do evangelho de Jesus, né? E Jesus, sabendo, conhecendo, né? Sabendo que quando ele virasse a chave, ele seria uma pessoa incrível, tanto que contou com ele para fazer esta divulgação do evangelho, né? E, e, e então, assim, ele era apaixonado tanto materialmente, né? Porque ele defendia a lei de Moisés, mas ele tinha paixão por aquilo. Só que quando ele entendeu que Jesus estava além de Moisés, ele também se apaixonou por Jesus, pelas informações de Jesus, e ele deu a vida em pró disso, né? É, bom, a gente diz assim, né, que o combate lá fora, a gente combate para que a nossa ideia seja implantada, né? Então, por exemplo, o que é esse combate lá fora?
é quando a gente não está pensando na questão espiritual. Então, a gente parte, a gente combate para que a gente tenha as nossas ideias sejam aceitas, que sejam implantadas, que a nossa palavra tenha ressonância, né? Que ela ressoa, que seja ouvida, que seja valorizada, né? A gente tem até orgulho em função disto, né? A gente fica vaidoso, nossa, tá vendo só como eu sou bom, né? E aí ele diz que quando a gente conhece as ideias do Cristo, então a gente tem o bom combate. E o que vem a ser esse bom combate? É, na verdade, as mudanças que a gente vem fazer no nosso próprio comportamento, né? Que é o nosso comportamento com o Cristo. Então, antes do Cristo, a gente faz o combate lá fora. E depois que a gente entende esse Cristo, depois que a gente conhece, aí então a gente passa a ter o bom combate que deixa de ser lá fora para ser aqui dentro, né? E ele passa a ser interno, né? Como, por exemplo, para a gente trabalhar as nossas virtudes, né? A nossa resignação, a nossa renúncia, para a gente combater o nosso orgulho, a nossa vaidade. Enfim, este é o bom combate que o Cristo nos propõe, certo? E, e aí, conforme a gente vai fazendo esse bom combate, aí nós vamos nos ajustando de acordo com aquilo que a gente necessita. É isso, Lívia. O que você pode completar aqui? Então, quando o Emmanuel começa a descrever na primeira parte da vida do Paulo, ainda como Saulo de Tarso, né, com toda o seu combate para crescer no mundo, eu lembrei daquela frase, ganhou o mundo e perdeu a si mesmo. Uhum. Quantos de nós, quando não temos o conhecimento de espiritualidade, mesmo o ensino moral básico dentro da família, a gente se fixa nas conquistas materiais. E quantos não chegam na velhice ou na doença, ou assim, muito à frente da vida, sente um vazio e às vezes assim, carcomido por mágoas e vazios e ódios e tudo mais. Às vezes não dá tempo de fazer a transformação nessa encarnação, mas muitos ainda buscam. É como se tivesse sedento, e falasse assim: eu preciso disso, né? Eu preciso dessa transformação, depois de ter passado toda uma vida voltado para as conquistas materiais, como você falou, para o combate exterior. E quando a gente tem a base de espiritualidade dessas conquistas, e aí a importância da evangelização infantil, a gente entende que no nosso crescimento pessoal, pessoal, profissional, familiar, dentro do mundo, do contexto do mundo, nós podemos fazer os dois combates juntos, né? A nossa reforma íntima precisa estar, se a gente já tiver acesso ao conhecimento, né? Por exemplo, uma criança que tem acesso à evangelização infantil e, claro, exemplo dos pais também, né? Exemplo de quem está ao redor desde o começo, ela sabe que numa empresa, ela pode ser uma alta executiva, como a gente tem o exemplo do Haroldo, que tem um cargo super pomposo na sociedade, vamos dizer assim, é, e equilibra os pratos fazendo o autoconhecimento, trabalhando a reforma interior, sendo chefe, sendo rico, sendo executivo de todo tipo, sendo dono de tudo, de coisas materiais, e conquistando também a si mesmo, porque a conquista interior é o mais desafiador. Aí o Paulo, voltando ao Saulo e Paulo, né, de Tarso, ele lutou, conquistou tudo que tinha direito lá da parte material, de posição social. Quando ele vira a chave, como você falou, é, ele tem que começar do zero. Ele que tinha tanta facilidade de oratória, que tinha tanto conhecimento, adquiriu os conhecimentos do Cristo, é, bebeu, né, da água dessa fonte
Tinha tudo ali na ponta da língua e o livro descreve, né? O livro Paulo Estevam, quando ele vai para a tribuna, fala, cadê? Não sai. É, Faltava um processo ali para recomeçar a reconquistar. Só que aí a gente vê, que é o final do capítulo, né, que o Emmanuel descreve, o que é a conquista espiritual? Humildade, aceitar os açoites daquela, considerando aquela época, né, aceitar o desprezo da sociedade, aceitar o desamparo, o abandono e venceu a si mesmo, né? Que a fala de Paulo é muito bonita, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. É o nosso grande objetivo, extremamente desafiador. E aí esse capítulo também me lembrou com relação a esse autoconhecimento, esse combate interior que a gente precisa, que a minha prima mandou essa semana para mim um videozinho. Ah, a Roberta, nossa companheira aí do Amigos Aprendizes, ela mandou um videozinho de um sábio, acho que era um mestre da Índia, sabe? Esse pessoal aí do yoga, da meditação, eles são muito versados, né, no autoconhecimento. E aí ele fala com relação à nossa raiva, e assim, não é nada que a gente já não saiba, mas aí vem um ponto de vista diferente, aí eu quis trazer para agregar. Você, quando alguém faz alguma coisinha, aí você fica com raiva. Quem é que sofre a consequência dessa raiva? Você. É o mal que você está fazendo exclusivamente para você. Aí no outro dia, a pessoa te faz o negócio de novo. E aí você fica com raiva de novo. Aí a pessoa faz de novo depois. E você agrega aquele mal para você. De novo, de novo. E aí a gente vai ficar à mercê de imputar o sofrimento para nós por causa do que o outro faz. Aí o negócio dele é: deixa eles, né? Deixa eles fazerem. É, o Paulo, se ele fosse agir, depois de ser Paulo, né, depois de conhecer o cristianismo, como ele agia anteriormente, querendo guerrear, ele não teria entendido nada do cristianismo, né? Ele teria, na verdade, era sofrido, agido como tantos de nós hoje, quando falamos em religião, agimos de forma hipócrita, de forma distanciada do evangelho do Cristo. A reforma interior é um desafio gigantesco, e por isso que o evangelho está aí, batendo na tecla. E nós estamos aí, né, estudando toda semana para ver se entra na nossa cabeça, no nosso coração, para ver se a cada dia a gente consegue uma transformação, um pouquinho, né, um degrauzinho nesse combate. E importante dizer, né, que o Espiritismo vem clarear nossa mente e dizer assim: não tem problema o nosso crescimento dentro da sociedade. Não tem problema a gente estudar, trabalhar, adquirir posição legal, um conforto. O negócio é não ser só isso. E querer isso só pra gente, né? Mas isso faz parte, né, do desenvolvimento do ser humano como um todo, né? A gente ficar satisfeito, né? Cumprir o nosso propósito profissional, encontrar, né? O que que a gente veio fazer aqui nessa sociedade, formar uma família, isso tudo faz parte. A questão é equilibrar as asas do espírito, como Emmanuel fala, né? Sabedoria é, e amor. Aliás, é, sabedoria, inteligência e amor. É é. isso. Esse é o grande desafio, né, que a gente tem que encontrar, e a gente sempre coloca aqui que a doutrina não combate a questão material. O material, ele é extremamente importante para a evolução do planeta, né? A única coisa que a gente tem que levar também a questão da moralidade. E é só isso que a gente precisa desenvolver, né? E aí então, vamos estar tudo muito bem, graças a Deus, não é não? É É isso. isso. Vamos lá então, o nosso momento de compartilhar essas energias de paz, de tranquilidade, de bom ânimo, de bom combate que o Emmanuel nos traz por meio dessa reflexão. Vamos sentindo o nosso organismo se beneficiando, envolvendo as nossas células, os pontos que não estão tão saudáveis no nosso organismo, para que essa energia ajude a recuperar, fazendo essa luz sair de dentro de nós, envolvendo os nossos lares, as pessoas que convivem conosco, envolvendo os nossos familiares onde quer que estejam, também em seus ambientes de trabalho, de estudo ou na rua e todos os que os rodeiam. Vamos mentalizando essa energia se expandindo para higienizar e tranquilizar não só o nosso próprio lar, mas dos nossos vizinhos, expandindo para todo o nosso bairro, toda a nossa cidade, todo o nosso querido Brasil. Vamos mentalizando o contorno geográfico iluminado
envolvendo os lares, principalmente os que se encontram em desequilíbrio, em desafios diversos dessa encarnação, que Jesus possa levar seu amor, abraçar os corações sofridos, os que estão no combate material e também no combate espiritual. Vamos envolvendo os governantes, vibrando para que eles façam seu trabalho com amor e justiça social nos âmbitos federal, estadual, municipal, no legislativo, executivo, judiciário. E vibramos assim também para os outros governantes dos países que fazem parte do nosso querido globo terrestre, mentalizando Jesus abraçando o nosso planeta, em especial as regiões de guerra, as regiões de catástrofes, as regiões de miséria extrema, que esses governantes possam ter seus corações e mentes tocados para mudarem de comportamento e poderem fazer o melhor pela sua população e também pelo globo terrestre como um todo. Vibramos também por todos aqueles que, de alguma forma, sofrem neste planeta. Sejam as dores físicas, sejam as dores espirituais, as angústias da alma, que os corações e os corpos possam ser aliviados por meio dessa nossa vibração, claro, com o auxílio da espiritualidade amiga, que conduz a nossa vibração e completa com o banho de luz espiritual. Que possamos mentalizar também todos os desencarnados, começando por aqueles queridos do nosso coração que já fizeram a passagem, onde quer que eles estejam, que eles recebam o nosso abraço querido, e também por todos os espíritos que perambulam perdidos e principalmente aqueles que ainda insistem na prática do mal. Que essa nossa energia sirva para transformar suas mentes e seus corações, para que possam ser amparados, resgatados e que sejam instruídos para recomeçar. Recomeçar aqui numa nova encarnação, recomeçar já no trabalho no mundo espiritual, para fazerem também a sua transformação, a sua reforma interior, porque começamos a reforma interior enquanto encarnados, mas continuamos a reforma interior na erraticidade, quando estamos lá no mundo espiritual. Então, que possamos vibrar também nossas próprias direções, para que possamos ser bem melhores na próxima semana do que fomos nessa semana que está se passando, e que possamos deixar as nossas vibrações finais para a espiritualidade utilizar onde for mais conveniente. Que assim seja, graças a Deus. E um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.